E aí, galerinha do Dinâmica, this is Teacher Leo para a nossa aula de inglês. E a nossa aula de inglês hoje, ela vai ser uma aula de inglês um pouquinho diferente das aulas de inglês que a gente geralmente tem tido, né? Que a nossa aula de inglês, na verdade, hoje vai ser uma revisão, tá certo? Dos assuntos de conversation. Por quê? Porque eu coloquei como assunto da prova, tanto de inglês quanto de conversation, unidades 7 e unidades 8 do livro de conversation. Então, a gente vai estar tratando desses conteúdos hoje aqui, em especial da Unit 8, porque a gente vai estar fazendo a tarefa de casa, aquelas tarefas de casa que a gente sempre passa de conversation, no fim do livro, lá no workbook, né? O workbook do livro de vocês fica no fim do livro de vocês e a gente vai estar corrigindo. Quando a gente faz atividade, vocês sabem, né? Que você aprende muito melhor, mais rápido, mais eficiente quando você faz atividades do que quando você fica olhando e tentando memorizar a regra. Sabe que não funciona desse jeito. Principalmente aprendendo uma língua, né? Aprendendo uma língua, a gente tem que praticar. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai entendendo, né? Compreendendo a funcionalidade dessa língua, certo? Então, inglês não é diferente. E a gente vai resolver algumas atividades aqui, na verdade, as atividades da parte do workbook da Unit 8, tá certo? Com bastante calma, tirando dúvida, revisando, voltando atrás para explicar a regra, sem pressa, tá certo? E a gente também vai dar uma revisadazinha nos conteúdos da Unit 7, que é um complemento um do outro, né? Na verdade, eu vou dar logo as cartas aqui. Logo no começo das cartas. Estudem Past Simple. Past Simple, estudem. E estudem, né, os vocabulários. Tá certo? Então, mas o que é vocabulário, professor? Tudo que a gente está vendo. Tudo. Então, textos, coisas relativas, né, diretamente ao vocabulário, mas tudo que envolve o contexto, tudo que envolve esses assuntos que a gente viu das Unit 7 e Unit 8. E Past Simple na veia. Tá certo? Então, a gente vai ver isso daqui hoje. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Como eu disse, revisão para as provas de inglês e conversation é a nossa aula hoje. Units 7 and Unit 8. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos direto aqui para o nosso livro. Vamos direto para o workbook. Vamos direto para a página 140. Tá certo? Lesson 1. Find the words in the word search. Then write them next to the pictures. Bom, é o seguinte, pessoal. Para mim é meio complicado. Na verdade, até dá. Até dá para fazer aqui. Só que vai ser um pouquinho complicado, né? Bom, custa nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui, tá certo? Para a gente ir fazendo. Que eu sei que tem esse daqui, ó. Aí tem, eu posso escrever aqui, Science Lab, né? Tem Science Lab, tem. Vou dar uma filada aqui, gente, porque afinal de contas, né? Locker, Library. Fazer esse daqui logo, que fica mais fácil. Classroom. Auditorium. Oops. Hallway. Cafeteria. Gym. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso que tem aqui.
Alright? Então vamos lá. Vamos trabalhar um por um aqui. Esse primeiro aqui é library. E só dando aquela velha relembrada, né, pessoal, que library não é livraria, tá? Library é biblioteca. Tem uma diferença. Livraria a gente vai para comprar livro. Biblioteca a gente vai para pegar livro emprestado. Então é provável que você encontre uma biblioteca numa escola, né? E é pouco provável que você encontre uma livraria dentro. Na verdade, antigamente tinha, né? Antigamente tinha uma livraria só para vender os livros da escola, né? Mas hoje em dia isso não existe mais. Ok? O próximo aqui é o classroom. Classroom ou sala de aula. Muito importante. É o lugar onde a gente aprende. Aprende, né? Coisas tão interessantes da vida. Tá certo? Aqui outra palavra também, cafeteria, que eu queria parar para explicar, né? Cafeteria não é cafeteria, tá? Não é um lugar que você vai para tomar café. Cafeteria é um refeitório, é um lugar em que você, como na imagem está mostrando aí, ó, vários menininhos, né? No refeitório fazendo refeição, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com essa palavra. Auditorium, aí é um cognato. Aí a gente chama isso de cognato. Auditorium. Auditório, né? Então, vai lá para ouvir palestras, coisa desse tipo. Tá certo? O gym é um lugar onde a gente vai fazer, é o gymnasium, né? É o short, é a abreviação da palavra gymnasium, ginásio, né? Onde a gente vai para fazer exercício. Antigamente, na minha época, na época que eu tinha a idade de vocês mais ou menos, a gente chamava a quadra, né? A gente chamava de ginásio, né? Hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, mas ficou aí no tempo. Número 7, number 7. Science Lab, né? Laboratório de ciências. O lugar onde você faz experiências para entender como a ciência funciona na prática. Próximo é hallway, o lugar em que você se move de um lugar para o outro para chegar na sua sala de aula, no seu classroom. E por fim, locker. Ok? Locker, onde você guarda. A gente não tem esse hábito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, cada aluno ele recebe um locker para guardar as coisas dele, para não ficar carregando, né? Para cima e para baixo. Ok? Então, aqui está feito. Vamos lá. Write the words from Activity 1 next to the description. Então, aqui agora tem uma descrição e a gente vai escrever, né? Até o 9. Até o 9. Vamos lá. O primeiro já está feito para a gente. A place to exercise, um lugar de fazer exercício, né? Gym. Segundo, a room in the school where students learn. Que lugar é esse onde os alunos aprendem? Bom, tem vários lugares, né? Mas eu acho que ele aqui se refere a classroom. Classroom, sala de aula. A place to see a school show. Para ver uma apresentação de alguma coisa, né? A gente vai para o auditorium. A gente vai para o auditorium. A place to eat a snack. Um lugar para comer, né? Não só snack. Cafeteria não é só snack, tá? Para fazer refeição mesmo. Refeição de uma maneira geral, a gente vai, os alunos, né, vão para uma cafeteria. Obviamente a gente está falando aqui de uma escola grande, né? Uma escola com estrutura, com muitos alunos. Então, precisa-se realmente ter uma cafeteria. A place to study or borrow a book. Um lugar para estudar ou pegar um livro emprestado. Library, verdade. A biblioteca, ela também serve como um lugar para se estudar, né? Muita gente vai na biblioteca para estudar. Isso daí é verdade, sim. Ok? A place to walk between classes. Um lugar para ir de uma aula para outra, né? Hallway. Hallway
A place to talk to the school secretary, para falar com alguém da secretaria, né? Não só main office, né? Para falar com alguém, qualquer pessoa que seja da secretaria. Pode ser o principal, né? Que é o diretor, pode ser a coordenação, pode ser qualquer pessoa. Geralmente fica lá no main office. A place to put your backpack and your books. Um lugar para você colocar a sua mochila e seus livros. Locker, tá? Locker. E finalmente, a place to do chemistry experiments. Um lugar para fazer experiências químicas, né? Seria um science lab, tá? Um laboratório de ciências. Ok? Então, encerramos essa parte aqui de vocabulário. E vamos agora para essa segunda atividade. Lesson 2. Circle the correct options. Agora aqui é uma parte que a gente precisa conversar um pouquinho mais, né? Que é a parte aqui em que a gente fala sobre as regras, né, do past simple. Então, o primeiro já está feito para a gente. Tanana, you leave your backpack in a locker today. No, why? Tanana. A gente, apesar de estar escrito today aqui, pessoal, mas dá para entender que a ação ela aconteceu no passado. Você deixou a sua mochila no seu locker hoje, né? Não, eu não deixei. Ó. Veja como o did, que é o verbo auxiliar do simple past, ele é usado tanto para formar a pergunta, ó, tanto para formar a pergunta, tá vendo? O did aqui, ó, ele é usado para formar a pergunta, como também para dar a resposta. Como está na negativa, no, I didn't. Tá certo? Isso é importante. Vamos lá, continuando. What did, a gente usando o did aqui, your parents. E aí, pessoal, deixa eu perguntar a vocês. Quando a gente usa a regra do past simple e a gente usa o did, o verbo auxiliar did para fazer a pergunta, o que é que acontece com o verbo principal? O verbo principal ele volta para a forma original. Eu estou enfatizando isso daqui porque muitos alunos cometem esse erro. Muitos alunos colocam what did your parents made? Mas não está no passado, professor. O verbo não tem que ir para o passado? Não. Quando é uma pergunta, a gente já está usando o did, então o verbo fica na forma original. Então, what did your parents make? What did your parents make? Então, é o A ou C. A gente já sabe que é o A ou C. For breakfast this morning. Aí, na resposta, a gente não tem verbo auxiliar. Então, a gente vai usar o make no passado. Então, they made. They made eggs. Eles fizeram ovos. Ok? Vamos lá. Aqui. A gente tem a pergunta, né, gente? Pergunta, did. Então, vai ser ou A ou B. C já perdeu o sentido. Clean, you clean. Não fazia sentido, não faria sentido nenhum. Então, did you clean your bedroom yesterday? Como aqui está didn't, está na negativa, então a gente já sabe que vai ser no. Então, aqui no, aqui no, então a resposta vai ser letra A. Did you clean your bedroom yesterday? No, I didn't. Okay? Number 4. Did you... Aí a gente, did you, usou did aqui novamente, o verbo volta para a forma original. Did you meet? Meet é a forma original do verbo conhecer, né? Did you meet? Então vai ser ou B ou C. Did you meet your friends in the cafeteria this morning? Essa manhã. Então aconteceu recentemente, mas foi no passado.
Did you meet your friends in the cafeteria this morning? Yes. Tá perguntando, você conheceu seus amigos na cafeteria? Na cafeteria, olha eu, né? No refeitório essa manhã? Sim, eu conheci. Yes, I did. Então a resposta vai ser B. Yes, I did. Ok? Continuando aqui, number 5 and number 6. Então, last night, novamente, né? Então, last night, a gente já sabe que vai ser did. Já matou, que é a letra B, né? Did Jordan do his homework last night? Jordan fez a tarefa de casa dele ontem à noite. Yes, he did. Então, aqui não pode ser do, que não é passado. Não pode ser does, que é passado. Do estaria ainda mais errado, né? Porque Jordan é he. Did Pete... A gente está perguntando, está usando did. O verbo vem para a forma original. Exercise, exercise. Então, a gente já sabe que não é A. Ou é B ou é C. Did Pete exercise in the gym? No, he. Como tem um no aqui, a gente já sabe que aqui vai ser negativo. No, he didn't. Então, a resposta certa é sim. Ok? Alguma pergunta, boys and girls? I hope not. Espero que não tenham muitas dúvidas em relação a isso. Novamente, isso já está servindo de revisão, porque a gente já está formando, né? A gente já está exercitando, colocando na prática. Então, vamos lá. Use the cues to write questions in the simple past. Então, a gente tudo aqui vai ser só pergunta, só pergunta. O primeiro está feito para a gente. Did you have classes in the science lab last week? Tá feito. Então, vamos lá. Do 2 ao 6. Do 2 ao 6. Vamos lá. Vamos para o próximo. What? Eu vou só escrever aqui porque, né? Basicamente é um trabalho de você estar montando. What shows did you see in the auditorium? Auditorium last year. E não pode esquecer a interrogação. What shows did you see in the auditorium last year? Ok? Próximo. Todos são perguntas, né? Então, did you study in the library today? Você estudou na biblioteca hoje? Did you study in the library today? Ok. Próximo. How did you come from school yesterday? How did you come from school yesterday? Ok, número 5. Where did you go last weekend? Para onde você foi semana passada? E finalmente, did you go to the school library today? Tá? Então, eu formei essas perguntas e agora quero só enfatizar aqui, ó, que todos eles eu usei did. Tá certo? Todos eu usei did. Por que eu usei did para todos? Porque quando você vai fazer perguntas no past simple, você precisa usar o verbo auxiliar did. Simples assim. E o verbo, não sei se você percebeu, mas o verbo ficou na sua forma original. Ok? Sempre, sempre, sempre
os verbos ficaram na forma original. Certo? Capiche? Respondido, todo mundo tranquilinho, tranquilaço? Ok, então vamos lá. Vamos limpar e agora a atividade. Answer the questions from activity 2. Eita, agora vou ter que dar aquela filada daqui que eu não lembro mais das perguntas. Primeiro está respondido já. Yes, I did. Did you have class in the science lab? What shows did you see in the auditorium last year? I don't know. I saw... Vou responder. I saw Breaking Bad. I don't know. I saw Breaking Bad. Vou chutar qualquer coisa aqui, só para vocês verem como é que ficam as respostas, né? Próximo. Did you study in the library today? Yes, I did. Resposta curta, né? Yes or no. Como é afirmativa, yes, I did. O próximo. How did you come home from school yesterday? I took the bus. Eu peguei o ônibus. Número 5. Where did you go last weekend? Para onde você foi fim de semana passado? I stayed at home. Eu fiquei em casa. E finalmente, número 6. Did you go to the school library today? Poxa, de novo. Vou colocar aqui negativa. No, I didn't. No, I didn't. Então, vejam só. Eu respondi até rápido, mas a intenção de responder rápido era exatamente mostrar a vocês isso daqui, ó. O verbo, na hora de responder, eu coloquei no passado simples. Tá certo? Ou regular ou irregular. Quando for resposta curta, aí eu usei o did para responder. Essa é a parte que vocês realmente devem focar. Ok? Vamos para o próximo. Complete the puzzle with the words in the box. Então vamos lá. Eita. Agora a gente tem que... Eu vou colocando aqui do lado, tá, gente? É bem simples, né? Assim. Eu vou colocando aqui do lado. Eu vou colocando aqui do lado. E aí... eu vou colocando aqui do lado. Aqui, pi, né? Pi, math. Pi, que a gente chama de pi em inglês. Aqui é o que? É history. History. Hello. Aqui é English. Aqui é arts, né? O art. Aqui é o que? É science. Aqui é physical education. PE, né? Physical education. Aqui, ABC. Aqui vai ser language. E aqui vai ser geography. Geography ou geografia. Estou esquecendo alguma coisa? Não. Mas aqui, pessoal, aqui não tem nem muito o que explicar, né? Esse vocabulário aqui é estudar mesmo. A maioria dessas palavras é muito parecido em inglês e em português. No livro de vocês tem explicando facilzinho, então eu não vou nem perder tanto tempo com esse vocabulário aqui. É um vocabulário bem simplesão. Ok? Correct the mistakes we didn't had. We didn't have. Mark and Noah didn't went. Aqui é uma atividade até boa para mostrar a vocês. Didn't go. Eu vou até passar rápido também, porque a gente já viu isso, né? You don't do your homework last night. Aqui no caso, o que está errado aqui é o didn't, né?
You didn't do. My geography teacher didn't come. Didn't came, I mean. Quer dizer, didn't come. Então, o certo seria come. Então, só para mostrar onde é que está o erro aqui. Mark and Noah didn't go. You didn't do your homework. Didn't come. Tá? Ok, também aqui muito simplesinho. Mas é bom ver como essas atividades são interessantes, né? Para você ir compreendendo. Tá certo? Atividade 3. Look at Emily tasks from yesterday's list. Use the cues to write sentences in the affirmative or negative forms of the simple past. Então, aqui estão as coisas que ela fez, o tiquezinho e o X ela não fez. Então, eu vou finish geography homework. Ela não fez. Então, Emily didn't finish her geography homework. Vamos lá. Go to the supermarket. Ela não foi. Vou colocar she. Não vou colocar o nome dela, não. She didn't go to the supermarket. She didn't go to the supermarket. Certo? O verbo fica na forma original. Está na negativa. Talk to Mrs. William in the science lab. Então, aqui, she, aqui sim, né? She talked to Mrs. Williams in the science lab. She talked to Miss Williams in the science lab. Número 4, go to the library. Ela foi, né? Então, she went to the library. Ok? A gente coloca o verbo no passado. Ok? Também super facilzinho. Ok? Super facilzinho. E, para finalizar, a última página aqui. Answer the questions. The question: would you like to go to high school in another country? Why or why not? Bom, essa é uma pergunta bem pessoal, mas eu espero ouvir um grande sim, um sonoro sim de todos vocês, dizendo sim, gostaria muito, né? Porque é uma experiência, né, gente? É uma experiência interessante. Ir para outro país, visitar, conhecer outra cultura, e por aí vai. Então, read a block entry by Ashton Walker about his study abroad experience in Brazil. Então, vamos ouvir sobre esse rapaz aqui que teve a experiência de estudar no Brasil, tá? Então, my name is Ashton Walker and I'm from San Diego, California. Meu nome é Ashton Walker e eu sou de San Diego, Califórnia. Last year, I had the best experience of my life. Ano passado, eu tive a melhor experiência da minha vida. I went to high school in Brazil. Eu fui para um ensino médio, né, no Brasil. High school, ensino médio. During the 2016 Olympics, I saw so many incredible scenes of Brazil that I decided I had to go to high school there, and I did. Durante as Olimpíadas 2016, eu vi tantas cenas incríveis do Brasil que eu decidi que eu tinha que ir para o ensino médio lá. E eu fui. My Brazilian family lives in a big city called Belo Horizonte. Minha família brasileira morava, né, numa cidade grande chamada Belo Horizonte. It's in the state of Minas Gerais. É no estado de Minas Gerais. My family was great and I started school 1 week after I got to Belo Horizonte. Minha família era ótima e eu comecei a escola uma semana depois que eu cheguei em Belo Horizonte. My Brazilian school was very different. Minha escola brasileira era bem diferente. School started at 7:30 in the morning and ended at 12. A escola começava às 7:30 da manhã e terminava ao meio-dia. We had lunch at home. A gente almoçava em casa.
The school had a cafeteria, but we bought snacks there, not lunch. A escola tinha um refeitório, mas a gente comprava lanche lá, a gente não almoçava. English class was really easy, obviously. As aulas de inglês eram bem fáceis, obviamente. But math and science classes were much harder than in California. Mas as aulas de ciências e matemática eram bem mais difíceis que na Califórnia. I liked my school because I had more time in the afternoon to do fun things. Eu gostava da minha escola porque eu tinha mais tempo à tarde para fazer coisas divertidas. After lunch, I played soccer with a group of boys near my house. Depois do almoço, eu jogava futebol com um grupo de garotos próximo da minha casa. I thought I was good at soccer, but compared to those kids, I didn't know how to play at all. Eu pensei que eu era bom de futebol, mas comparado àqueles meninos, eu vi que eu não sabia jogar nada. But I learned, mas eu aprendi. I also learned Portuguese. Eu também aprendi português. It took me about 6 months. Me levou mais ou menos 6 meses. I want to go back to Brazil and college. Eu quero fazer faculdade no Brasil. Então, essa foi a experiência desse rapazinho. Ok? Então, vamos lá. Read the answers and write appropriate questions. Use the cues in the box. Então, a gente vai usar esses cues aqui para formar as perguntas dessas respostas. Primeiro já está feito. He studied abroad in Brazil. Where did Ashton study abroad? Okay. Então já está feito, tá certo? Então, vamos lá, formar as perguntas. Eu não tenho como ficar indo e voltando, né? Então, já vou colocar aqui. Where did his Brazilian family live? Né? Onde é que a família brasileira dele morava? They lived in Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok, a resposta. It started at 7:30 in the morning. Tem a ver com a escola, né? When did school start? Quando é que a escola começava? When did school start? It started at 7:30 in the morning. Número 4. He had lunch at home. Ele almoçava em casa. Então, qual é a pergunta? Where did he have lunch? Did, pergunta, né? O verbo fica na forma original. Ele almoçava em casa. He had lunch at home. Number 5. Because he had more time in the afternoon to do fun things. Porque ele tinha mais tempo à tarde para fazer coisas divertidas. Why did he like school? Why did he like his school, né? His school. O que é que ele gostava da escola dele? Porque ele tinha mais tempo de fazer coisas divertidas à tarde. E finalmente, número 6, it took him 6 months to learn Portuguese. Né? How long did it take, né? Take him to learn Portuguese? Quanto tempo levou? Levou aproximadamente 6 meses. Ok, galera? Então, com isso aqui, ó, a gente encerra, tá certo? Toda essa revisão. Tá vendo como aqui a gente deu aquela baita revisada, tá certo? Deu aquela baita revisada na Unit 8 e a gente aproveita e revisa também, tá certo? A Unit 7. Unit 7 aqui, ó. Aqui o vocabulário não tem nem o que, né? Vocês estão vendo aqui Rocket, Space Station. Essa parte de vocabulário aqui é só vocês darem uma olhada, tá certo? Né? Deixa eu ver, Space Shuttle, ônibus espacial, astronauta, telescópio. A maioria das palavras são muito similares. Moon, lua, planet, planeta, comet, cometa, tá? Só dando aqui, só passando para relembrar a regra aqui, ó, certo? Do regular verbs. Na página 144, você tem uma lista de verbos irregulares. Então, cuidado na hora de escrever os verbos, certo? Porque existem verbos regulares e verbos irregulares.
Os regulares é aquele que a gente coloca o ED no final. Como está aqui, tá certo? Esse EDzinho aqui no final. Se ele já tiver um E, a gente só acrescenta o D. Tá certo? Então, não se esqueçam desse detalhe. E, tá certo? E a gente também vai ter os irregulares. Os irregulares, cada um tem a sua forma apropriada. Como é que eu sei quais são os verbos irregulares? Infelizmente, esses daqui você vai ter que memorizar. Mas, se vocês forem lá na página 144, vocês vão ter uma lista. Essa grande lista aqui de verbos. Então, tá fácil, né? Façam essas atividades, façam a prova de vocês, né? Retornem, mas façam com muito cuidado para todo mundo tirar uma nota boa e não precisar ficar se aperreando ainda aí para final, recuperação, esse tipo de coisa. Tá bom, pessoal? Então, Teacher Leo deseja a todos uma ótima prova, tá bom? E a gente vai continuar se encontrando. Nossas aulas vão continuar, a gente vai continuar dando aula online, tá bom? Até mais, pessoal. See ya.